Eu queria rapidamente, aproveitar que o Max está lá ajeitando as coisinhas, eu queria só fazer uma timeline rápida aqui, Lacombe. A gente já comentou sobre isso em alguns momentos. Pedro, você lembra daquele tweet que eu pedi para você mostrar ali? Eu fiz não é uma thread, né? Mas eu fiz o Grok, que é a inteligência artificial do antigo Twitter, o X, confessar algumas coisinhas, né? Relaxa, pode ficar tranquilo. Alan vai ficar preto e branco eu um sou instantinho. Ó, e olha. Eu sou maravilhoso, preto e branco e colorido. Relaxa. Já ganhou uma corzinha, hein? Uma corzinha Corzinho cornão, né? É. Vamos lá. Eu perguntei ao Grok o seguinte, fiz assim, ó, Grok, por favor, você pode me listar dados públicos envolvendo o PCC e bancos digitais dentro e fora do Brasil? Deixa eu acompanhar a thread aqui já no meu iPad. E aí o Grok foi respondendo. Coloca a tela inteira então, Pedrão, que eu acho que vai ser mais prático para mim. Obrigado. Aqui vai uma lista de dados públicos sobre ligações entre PCC e bancos digitais e fintechs com base em relatórios recentes. Clique em Show More ali, Pedrão. Operação de 28 de agosto de 2025, essa que a gente está comentando agora recentemente, vamos falar mais hoje ainda, revelou PCC controlando, está muito longe para mim, controlando 40 fundos de investimento, no caso ali, mais ou menos... Mais de 30 bilhões de reais. Obrigado, Pedrão, agora você é o cara. Pode deixar assim. Financiando terminal portuário, usinas de álcool e 1.600 caminhões via fintechs, de acordo com a Receita Federal e o G1. Abaixo, fintechs movimentaram 45 bilhões em 4 anos, usados como bancos paralelos para lavagem, comprando imóveis e fazendas, segundo a CNN Brasil. Então, se é nos últimos 4 anos, o Nicolas não tem como fazer vídeo e atuar no passado, né? Como algumas pessoas estão sugerindo que o Nicolas agora ele tem o poder do Doctor Strange. Sabe, o Lacombe não sabe quem é o Doctor Strange, né? Não sabe. Da Marvel. Círculo, assim. Ele abre o círculo assim. Não sou de... E nem o The Flash, que pode ir pro passado. The Flash eu lembro que teve alguma coisa. O The Flash tem como dar uma corridinha TV, e ele vai no tempo. Acusação de Israel, ou seja, do Mossad. O PCC usou o banco digital e cripto para financiar terrorismo. Essa é a matéria do Gazeta do Povo. E depois, investigação internacional, lavagem de fintechs como o 4T Bank, com laços em 5 continentes e congelamento de 1,5 bilhão de dólares, segundo o Bloomberg. E aí, óbvio, o Grok foi fazendo as listas, eu falei assim, quais os envolvimentos entre o PCC e o Banco Master, que é cliente da esposa de Moraes? É bom lembrar isso. Aqui estão dados públicos sobre ligações. O escritório de Vivi, né? Como é que o Bob Jeff falava? Dona Vivi. Dona Vivi, Viviane Barsi de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes, foi controlado pelo Banco Master para... Contratado. Foi contratado pelo Banco Master para a representação judicial em 2024 e 2025, sem casos específicos no STF identificados. A fonte é o Globo. Na Operação Carbono Oculto, gestoras Reag Trustee, parceiras do Banco Master, gerenciando seus fundos, são investigadas por suspeita de lavagem de 46 bilhões a 52 bilhões do PCC no setor de combustíveis. A fonte aí é a Folha de São Paulo e também o Globo. E também o gov.br. E gov.br. Então, mais ainda. São investigações em andamento, não há provas diretas de envolvimento do banco ou dela. Que fique claro isso, óbvio. Aí, alguém colocou na internet aquela matéria ali, governo aprova aumento de etanol na gasolina de 27% para 30%, de 14% para 15% no biodiesel. E quem colocou isso aí foi o Israel Massa, e ele botou ali um título que é do jornal o Globo. PCC estava em todo o setor de produção de cana-de-açúcar e obrigava empresários a venderem propriedades, diz Ministério Público, de acordo com o Globo. Aí eu perguntei, no governo de quem em São Paulo o PCC se nacionalizou? O Grok respondeu. Vamos lá? Resposta do Grok. O PCC surgiu em 1993, ou seja, 3 anos depois da criação do Foro de São Paulo,
sob o governo de Luiz Antônio Fleury Filho, em São Paulo. Sua expansão nacional iniciou-se no final dos anos 90, governo Mário Covas, com presença em outros estados. Perdão. E se consolidou após os ataques de 2006, quando Alckmin era governador e Cláudio Lembo era vice, alcançando hegemonia em presídios e tráfico pelo Brasil. Fontes Wikipedia, Observatório de Segurança. Rapidinho, câmera em mim aqui, por favor, Pedrão. Lembremos-nos que o PCC veio com essa conversa de justiça e liberdade, falando que era para melhorar a situação dos presos. Né? Gravem muito isso, porque a palavra presídio e direitos humanos vai voltar algumas vezes aqui. Vamos continuar ali na thread. E aí eu perguntei, quem foi o grande defensor da medida do etanol descrita na imagem acima? Aquela que a gente mostrou ali, dizendo que era para mudar o etanol no Brasil. E aí eu coloquei, seria o principal defensor dessa política Geraldo Alckmin, atual vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércios e Serviços? Parece que tem atuado como interlocutor direto no setor sucroenergético e é um entusiasta da pauta de biocombustíveis, especialmente no contexto do programa Renova Bio e da chamada, abre aspas, reindustrialização verde do Brasil. Perguntei ao Grok. O Grok respondeu, sim, Geraldo Alckmin tem defendido o aumento da mistura de etanol na gasolina para 30%, como declarado em maio de 2025, segundo o Globo Rural, e na FenaSucro, de acordo com o G1. Como vice-presidente e ministro do Ministério do Desenvolvimento, atua como interlocutor no setor sucroenergético, promovendo biocombustíveis via Renova Bio e reindustrialização verde. Vai ter que desligar a notificação, hein, turma? Aí ele respondeu isso aí e eu coloquei. O filho de Alckmin foi alvo do PCC antes do acidente de helicóptero? Se sim, quantas vezes? O Grok respondeu, de acordo com relatórios públicos, Tomás Alckmin esteve envolvido em 2 acidentes violentos antes do acidente de 2015. Em 2002, seus seguranças foram baleados, um morreu, sem ligação confirmada ao PCC, e em 2014 ficou no meio do tiroteio no Morumbi, com Alckmin não descartando a ação de facção criminosa como o PCC, mas investigado como tentativa de roubo. Não há provas diretas de alvos pelo PCC, de acordo com o G1, Folha e Estadão. Uma pausa aqui, senhores. Vamos fazer um pouquinho da timeline aqui. A primeira ação... Vou voltar a câmera em mim aqui, por favor, Pedrão. A primeira ação do PCC contra o filho do Alckmin foi em 2002. Eleição presidencial. Quem foi eleito? Lula. Obrigado. Lula foi eleito nesse ano. E em 2015, a Dilma estava, então, concorrendo à reeleição. Só que tem um ponto aqui. Quando é que foi o primeiro salvo do PCC? Não lembra? Não. 2006. 2006, quem estava candidatando-se para a reeleição? O Alckmin. O Lula. Foi eleito em 2002. São Paulo, né? Alckmin era São Paulo. Então, o Alckmin tinha a probabilidade de ser o grande candidato do PSDB e o PSDB não escolhe o Alckmin depois do salve que aconteceu em ano eleitoral. Repito, em ano eleitoral. E o Alckmin, então, não pôde candidatar-se. Engraçado que depois dessa mega operação não teve salve, né? Não teve salve nenhum. Não teve salve, não teve ônibus sendo sequestrado, não teve absolutamente um monte nada. de caminhão tanque abandonado, não sei se vocês viram. A E aí abandonou os caminhões tanques da tal da empresa do Mohamed Murad, você viu? E o mais incrível, por exemplo, nesse atentado que ocorreu em 2014 com o filho do Alckmin, quem é que estava como secretário, não de segurança pública, mas da justiça? Deixa eu ver aqui como é que é. Secretário... Era o Fleury de novo? Não, o Fernando Grela era o comandante da segurança pública no governo de São Paulo. Mas
quem estava como ministro da Justiça, Ministro da Justiça não, perdão, secretário de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, no governo Alckmin, era quem? O juiz? Alexandre de Moraes. Só que com um detalhe, ele durante esse período, que não era responsável pela segurança pública, é bom dizer, mas era responsável por questões relacionadas a direitos humanos, sistema prisional e legislação estadual. Porra, Alexandre de Moraes cuidando de direitos humanos. Não, e de sistema prisional. Não, Só disso ele mandar pra cadeia inocente, ele sabe. Agora, direitos humanos... Mas ele estava cuidando de sistema prisional em São Paulo, que é a pauta do PCC, quando ele ainda era advogado de quem? Da Transcooper? Ele ainda era advogado da Transcooper. Ele só deixará de ser advogado da Transcooper em janeiro de 2015, quando ele vai trabalhar com... Temer. Exato. Então, em 1º de janeiro de 2015, ele declarou ter renunciado a todos os processos que atuava como advogado da Transcooper e solicitado licença temporária de sua inscrição na OAB. Nesse exato momento em que o filho do Alckmin morre de acidente de helicóptero em 2015. Quando tem o atentado, ele é secretário, e quando o filho do Alckmin morre, ele deixa lá, fala, não estou mais atuando, e ele ainda atuava como o escritório dele, né, e ele como advogado da Transcooper. Então, para que você possa entender o que está acontecendo no Brasil, vamos então aos 2 últimos tweets que eu coloquei nessa thread. Por último, a operação começou com a Polícia Civil de São Paulo na gestão de Derrite ou na Polícia Federal na gestão de Lula. Eu ia botar Tarcísio ali, mas para o pessoal entender que é a segurança pública de São Paulo que mexeu com isso. A Operação Carbono Oculto teve início com ações de inteligência do Ministério Público de São Paulo, que solicitou levantamentos à polícia, no caso ele botou militar, mas é civil, tá? Quem investiga é polícia civil, Só não uma militar. correção que botaram aqui no chat, o Alckmin foi candidato sim a presidente em 2006. Numa coligação do PSDB. Candidato assim, vai, mas não pode ganhar. É isso que eu quis dizer. Ainda tá nesse sentido, beleza. Ele vai, mas você não pode ganhar. Era a coligação PSDB e PFL. Isso, o salve foi feito para, se você ganhar, você morre. Nossa, que delícia. Foi o primeiro atentado terrorista que nós tivemos no Brasil. Eu não me lembro de um outro atentado terrorista depois nos últimos... Depois da reabertura, né? Depois da reabertura, exato. E aí, você tem, então, essa operação na gestão Derrite, como secretário de Segurança Pública. Posteriormente, o Lacombe pode explicar para vocês o que o advérbio está fazendo aí, posteriormente. Envolveu a Polícia Federal e outros órgãos federais na gestão de Lula. Isso aqui é a resposta do próprio Grog. O GAECO, que é o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, ele é muito sério. Então, não me parece que possa haver dúvidas quanto a quem iniciou essa investigação. Aquela historinha de que a investigação que a gente falou ontem, né, patética, a informação de que a operação teria se iniciado a partir da apreensão de um caminhão-tanque disfarçado de caminhão-pipa carregado de metanol em Guarulhos em maio de 2023. Desculpa, mas não cola. Desculpa, vai lá, Alan. Então, eu só queria mostrar esses dados para que vocês possam entender o tamanho da gravidade do problema que nós temos no Brasil hoje. E, repito, não é um problema que se solucionará com uma melhora da economia com um candidato permitido por meio de eleições. Quem ainda acredita nisso está ou extremamente ausente das nossas conversas aqui no timeline, ou a pessoa realmente, mesmo nos assistindo, ela tem problemas que a levam para a pessoa poder ficar assim, o tempo todo achando que o que nós estamos vivendo nesse exato momento é um problema eleitoreiro. A pessoa está querendo se agarrar em alguma solução. É grave o que nós estamos vivendo e por isso que nós vamos ouvir uma das vítimas sobre isso, né, Lacombe? Exatamente. Já está